Fala galera, seja bem-vindo ao canal da BitGet, Gui Teles na área, e hoje estou aqui nessa quarta-feira para a gente iniciar um novo quadro aqui dentro do canal do YouTube da BitGet, que é um quadro que todas as quartas-feiras, ao meio-dia, vocês terão uma análise minha. Sou um especialista, sou um analista on-chain e todas as quartas-feiras vou trazer para vocês análise on-chain. Cara, hoje a análise on-chain é uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro do mercado cripto, porque saca só, é um dos privilégios que a gente tem poder analisar a blockchain e entender como está o comportamento dos investidores, se o preço do ativo está caro, se o preço do ativo está barato, se a gente está em formação de fundo, se a gente está em formação de topo, todos esses tipos de informação a gente consegue extrair da blockchain e a gente só tem isso nas criptos. Ou seja, deixar de fazer uma análise on-chain é tipo a gente deixar a cereja do bolo de fora do mercado cripto quando você faz uma análise. Eu uso bastante o price action, eu uso bastante a análise fundamentalista também, mas hoje 95% das minhas decisões dentro do mercado cripto é tomado em cima da análise on-chain. E hoje a gente vai se debruçar em cima de métricas. Nesse primeiro vídeo aqui, vou apresentar para vocês algumas métricas e falar como que está o ciclo do mercado, o que eu acho do ciclo do BTC, se os 15 mil dólares foi fundo ou não do BTC, se a gente vai perder ou não essa região, beleza? Se você não é inscrito no canal da BitGet, cara, considere se inscrever. Aqui a gente vai trazer um mega conteúdo para vocês todos os dias da semana. Teremos o Fernando trazendo aí as nossas análises de price action e eu vou estar aqui trazendo as análises on-chain para vocês, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Pra gente começar a nossa análise on-chain, é super importante a gente entender fases do ciclo. Todo ciclo financeiro, ele vai ter momentos de euforia, momentos de capitulação. E esses dois momentos são as extremidades do mercado, beleza? Aqui na nossa frente, a gente tem um gráfico que é o NUPL, tá? Ele mede exatamente a não realização de lucro e a não realização de prejuízo dos investidores. E a gente sabe se os investidores não querem realizar o seu lucro, ou seja, se mais de 90% dos investidores ali estão segurando o seu lucro na mão, a gente está tendo um movimento de ganância, um movimento eufórico no mercado. E veja só que são sempre essas regiões mais azuladas aqui, ó, do verde próximo pro azulado ali, a gente sempre forma nossos topos. Olha só, 2014, 2017, 2021 também, a gente forma os nossos topos próximo dessa região eufórica dentro do mercado. NUPL, ele vai te ditar mais o sentimento do investidor. E veja que a gente sempre forma o fundo também em regiões de capitulação, ou seja, regiões que os investidores estão extremamente no prejuízo. Quando a gente olha para a média dos investidores, a gente vê que a galera está no prejuízo. E saca só, todo mundo que entra no mercado financeiro entra para multiplicar o seu capital. Então, quando a gente tem essas regiões onde muitas pessoas estão no prejuízo, a gente diminui a pressão de venda dentro do mercado. E geralmente, nessas fases de capitulação, é onde a gente constitui a formação de fundo também dos ciclos. Olha só, lá em 2015, 2018 e recentemente agora também em 2022 ali, finalzinho de 2022, a gente entra nessas fases de capitulação. E é porque um gráfico como o NUPL está me indicando que fase do ciclo eu vou acreditar nele, eu vou dar all-in no mercado e simplesmente já era? Não, cara, eu sempre falo, análise on-chain não existe gráfico bala de prata, não existe um único indicador que vai falar para você que é o momento certo de entrar e o momento certo de vender. Mas existem vários indicadores juntos para que você monte uma tese e que você consiga tomar uma decisão, beleza? Então, apresentando aqui vocês primeiro o NUPL. E o que a gente vê do NUPL? A gente bateu capitulação no BTC abaixo dos 22 mil dólares ali. Quando a 3AC quebrou, a gente estava entrando em um movimento de capitulação. Muita gente no prejuízo, a gente teve panic sell nessas movimentações, a gente deu continuidade com esse panic sell até a FTX quebrar. E daí para frente, a gente sai de uma fase de capitulação, entra no alaranjado aqui, ó, onde a gente entra em uma fase de esperança. Depois que o BTC rompe ali os 25 mil dólares, a gente entra em uma fase de otimismo. Ou seja, hoje os investidores estão mais no lucro
do que no prejuízo. Isso é um sinal bom, porque saca só, quando você está no lucro, por exemplo, quando você lucra no mercado, quando você consegue fazer uma operação bem sucedida, você se sente satisfeito com isso e você comenta com outras pessoas. Você fala pro seu amigo, você fala pro seu vizinho, você fala para todo mundo que você investe em Bitcoin. E quando você está no prejuízo, você não fala para ninguém que você investe em Bitcoin. Isso é um movimento muito importante dentro do mercado, porque quando você está falando para outras pessoas, você está trazendo mais pessoas para dentro do investimento, mais pessoas para dentro do jogo. De 10 pessoas que você falar, cara, uma pelo menos ali vai ter um interesse em saber o que é aquele ativo e vai ter um interesse em entrar naquele ativo. Isso daí é o que a gente chama de adoção do ativo. Então, quando a gente tem as pessoas no lucro, sentimento mais positivo, a gente tem um bom movimento de adoção dentro do mercado. Então, o primeiro ponto é ver que nessa fase que nós estamos, a gente entra em uma fase de otimismo, onde as pessoas começam a conversar, a falar que estão no lucro, e isso daí é muito bom para o nosso sentimento de mercado, beleza? E para a gente confirmar exatamente esse NUPL, para a gente confirmar esse sentimento de que os investidores estão no lucro e que estão mais otimistas, a gente pode olhar exatamente para a realização de lucro barra realização de prejuízo. Olha só como que o ciclo do mercado ele funciona muito claro. Olha só, a partir do momento ali ó, que a Luna Foundation quebra, né? A gente estava ali por volta dos 40 mil dólares no BTC, a Luna Foundation quebrou, a gente foi parar nos 30 mil dólares. Essa linha vermelha aqui mostra como que tá o comportamento dos investidores. Quando a gente está abaixo dessa região preta aqui, significa que os investidores estão realizando prejuízo. E olha que desde o momento que a Luna Foundation quebrou, a gente vem tendo realização de prejuízo dentro do mercado. O NUPL é a não realização de prejuízo, e aqui eu estou mostrando para vocês a realização de prejuízo. Ou seja, a partir do momento que a Luna Foundation quebra, a gente começa a ter um sentimento de pânico dentro do mercado, sentimento de desespero, porque lembra, investidores entram para multiplicar capital e não para perder capital. Se eles estão realizando prejuízo, significa que eles estão com medo, significa que eles estão com pânico, significa que eles estão com incerteza, desespero, e todos esses sentimentos, eles sempre vão constituir o nosso bear market e o nosso fundo da capitulação. E olha só como a gente passa um longo período tendo realizações de prejuízo, até a FTX quebrar e a gente ter os maiores níveis de realização de prejuízo. Só que veja como o sentimento do investidor cripto, ele mudou a partir de janeiro. Desde a alta que a gente teve ali, a primeira vez que a gente saiu dos 16 e foi buscar os 23 mil dólares, o sentimento do investidor, ele voltou a mudar, ele voltou a ser um sentimento mais otimista, aonde a gente tem essa realização de lucro acontecendo. E veja só como que a nossa realização de lucro, ela tá se mantendo aqui, ó, acima dessa linha preta, ou seja, hoje os investidores estão com um sentimento muito mais saudável, muito mais positivo do que estivemos durante todo o período de 2022. E quando a gente fala de análise on-chain, a gente está tentando realmente analisar o sentimento dos investidores. Não é nenhuma mágica, não é nenhuma bruxaria análise on-chain para poder encontrar fundo, para poder encontrar topo. Não, cara, não é nada disso. Não é impossível a gente encontrar região de topo e a gente encontrar região de fundo. Não, com a análise on-chain é simples da gente fazer isso. Por quê? Estamos analisando o comportamento dos investidores. No final disso tudo, quando a gente olha para todos esses indicadores, a gente consegue tomar uma decisão no mercado de compra, de venda, ou se a gente continua exposto, ou se a gente continua vendido no mercado. Por exemplo, eu sou um analista on-chain. A minha última saída do mercado foi nos 52 mil dólares e eu fiquei fora do mercado durante todo o bear market até que a gente chegue nos 22 mil dólares. Porque nos 22 mil dólares a gente entra em fase de capitulação. Aportei, comprei em 22, comprei em 21, comprei em 18, comprei em 16 mil dólares também. Montei minha carteira para o próximo ciclo. Nesse momento eu estou posicionado dentro do mercado, vendo essa movimentação acontecer, porque a gente possivelmente vai buscar um novo ciclo daqui para frente. A gente pode ter dois cenários, ou a gente pode repetir
2019, onde a gente sobe, faz um topo, depois em 2020 a gente faz um fundo mais alto que o fundo anterior, ou a gente pode repetir 2015 e 2016, que a gente vai subindo consistentemente até um novo all-time high, beleza? Então, olhar para esse sentimento dos investidores é super importante. Nesse momento, o que a gente tem? Psicológico dos investidores mudou. Anota isso daí. Já não estamos mais em cenário de desespero e sim em cenário de positividade para os investidores, beleza? Outra métrica que eu gosto muito para utilizar, juntar todas essas informações e tomar uma decisão, é exatamente ver o supply circulante. Cara, a gente sabe que BTC é limitado, 21 milhões, e hoje a gente tem 19 milhões em alguma coisa já em circulação. Desses 19 milhões, a gente consegue olhar para a blockchain e entender na mão de quem que esses 19 milhões eles estão. Saca só, todo mercado ele funciona através de oferta e de demanda, todo o mercado. Você deve se recordar aí que o tomate no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, tá? Mas o tomate aí no Brasil, alguns anos atrás, saiu com o preço do quilo de R$5 e foi parar lá em R$21. Cara, a gente teve uma alta muito grande. E a gente já viu isso acontecendo com outros alimentos, por exemplo, arroz a gente já viu no Brasil. Hoje, aqui nos Estados Unidos, a gente tá tendo esse problema com ovo. E por que isso acontece? Oferta e demanda. Se a gente tem menos oferta em circulação daquele ativo e a demanda se mantém a mesma de anteriormente ou ela aumenta, a gente tem o preço do ativo subindo. Se a demanda do ativo diminui e a gente tem a oferta do ativo aumentando, o preço do ativo cai. Isso funciona para tudo, cara. Pro tomate, pro arroz, pro ovo, pro Bitcoin, pra casa, pra carro, pra qualquer coisa. Oferta e demanda é o que rege o preço de qualquer ativo que a gente tem. E quando a gente olha para a blockchain, a gente consegue ver como que está exatamente esses dois fatores, como que está a oferta e como que está a demanda. Se eu olhar para a distribuição do supply desses ativos, eu consigo entender como que está a oferta circulante. Lembra, somos limitados em 19 milhões na data de hoje. Então, desses 19 milhões, quando a gente olha para a distribuição, olha que louco. Aqui, ó, no fundo do mercado, a gente bateu cerca de 70, a gente tem 40, a gente bateu quase 80% do supply circulante. Olha só, anota isso daí. 80% do supply circulante, ele estava com mais de 6 meses parado dentro da carteira. Olha só, as pessoas estavam rodando o ativo, mais de 80% do supply, ele estava sendo segurado pelo que a gente chama de long term holder. Long term holder é o investidor de longo prazo, o cara que segura no mínimo ali 6 meses o ativo. E tem dois tipos de long term holder, o long term holder novato e o long term holder velhaco. Vocês vão me ver falando bastante disso aqui no canal. E olha só, se a gente excluir o long term holder novato, olha só como que o long term holder velhaco, a gente está tendo a maior acumulação na mão do long term holder velhaco. Essa acumulação é muito maior do que a gente teve em 2018 e está sendo um pouco maior do que a gente teve em 2015. Ou seja, esse gráfico aqui, ó, o que ele está me mostrando? Ele está me mostrando que hoje, na data de hoje, a gente tem a maior quantidade de investidores de longo prazo dentro do Bitcoin. Cara, a gente tá falando que a gente tá passando pela maior acumulação da história do Bitcoin. Essa acumulação é a diminuição da oferta dentro do mercado. E lembra aquela lógica? Diminuição da oferta, aumento da demanda, a gente tem o quê? O preço subindo. Tudo que a gente precisa olhar para o ativo nesse momento é uma demanda entrante dentro do mercado cripto. E obviamente a gente não tem essa demanda muito grande porque a gente não tem muitas notícias positivas. Só que as notícias positivas, elas começaram a pingar nas mídias, nos jornais, porque a gente tem o BTC sendo o ativo que mais valorizou durante o ano de 2023. A gente tem o BTC com uma alta de quase 100%, enquanto a gente tem bolsas laterais, enquanto a gente tem aumento da taxa de juros. Então, isso está começando a chamar a atenção. E eu vou mostrar para vocês, através de dados, não através de achismo, que essa demanda pelo ativo também está aumentando. Então, olha só, a gente entrando em uma fase de capitulação,
tendo o sentimento dos investidores mudando para uma positividade e a gente vendo que estamos passando pela maior acumulação da história, onde a gente tem o maior número de investidores de longo prazo, isso daqui são 3 sinais extremamente chaves para a gente determinar regiões de fundo do mercado. E sim, a gente bateu o fundo do mercado nos 15 mil dólares. Hoje, se você perguntar a minha opinião, não sou um cara que fica em cima do muro, tá? Eu não sou um cara que vai falar para você, talvez a gente volte, talvez não. Eu sempre gosto de tomar uma decisão e assumir a responsabilidade dessa decisão. Na minha resposta, se você me perguntar se a gente vai voltar para os 15 mil dólares, eu acho que não. A minha resposta é: eu acho improvável a gente voltar para os 15 mil dólares e eu acho impossível a gente perder os 15 mil dólares. Posso estar completamente errado, tá? Isso daqui depende de uma análise, depende de um viés. Posso estar completamente errado e sou humilde para admitir caso eu esteja errado. Só que eu acho improvável, cara, a gente voltar para os 15 mil dólares, porque a gente bateu um fundo do mercado, a gente bateu uma fase de capitulação, a gente teve um grande panic sell com a FTX vendendo, a gente teve uma alta acumulação do long term holder durante essa fase. Então, olhando para todas as informações que eu tenho na minha frente, nesse momento, eu diria que é praticamente impossível a gente voltar para os 15 mil dólares. E isso, mesmo que a gente entre em uma recessão nos Estados Unidos, mesmo que a gente tenha conflito entre novos países, se o long term holder continuar acumulando, se o sentimento dos investidores continuar dessa maneira, cara, daqui é para cima, não para baixo. Obviamente, o mercado ele anda em ondas, então a gente tem correções no curto prazo, em gráficos diários, por exemplo, mas no longo prazo, eu acredito que a gente só está no início de um novo ciclo. E a gente vai falar mais sobre isso em algumas métricas para frente, beleza? Então a gente vê que a gente está tendo a maior acumulação de long term holder e olha só como que são constituídas as formações de topo do mercado. As formações de topo do mercado, elas são constituídas quando a gente tem uma alta distribuição do long term holder e um alto acúmulo do short term holder, investidor de curto prazo. Veja que a gente sempre bate topo quando estamos com o short term holder elevado. Quando o supply está na mão do short term holder. Quando o supply está na mão do long term holder, a gente tem formações de fundos, beleza? Então a gente tem vários sinais de formação de fundo. E se a gente olhar aqui para uma média dos holders dos 90 dias, estou atrasando a métrica mesmo, tá? 90 dias, a gente está olhando aí bem atrasado nessa métrica, só para entender o que está acontecendo nas movimentações. E veja só, quando a gente tem esse gráfico caindo, significa que as moedas estão ficando jovens. E o que significa que essas moedas estão ficando jovens? Significa quando eu te transfiro um BTC, por exemplo, ou um Satoshi, qualquer coisa, ele vai cair na sua carteira com uma idade 0. E o tempo que ele ficar dentro da sua carteira vai ser a idade desse ativo. Como que a gente sabe essa idade? Através do TXO. A blockchain é 100% aberta, então a gente consegue saber tudo o que está acontecendo. Através disso, a gente contabiliza a idade do ativo. Você me transferiu esse ativo de volta ou você transferiu para outra carteira sua, cara, não importa. Fez uma transferência, a gente mata esse UTXO, a gente zera a idade dessa moeda e essa idade dessa moeda vai ser contada novamente na mão da outra carteira. Beleza? Então, quando a gente vê essa queda aqui, significa que as moedas estão ficando jovens e quando a gente tem essa subida, significa que as moedas estão envelhecendo. E quando a gente olha isso daqui, a gente vê que a gente passa por um momento onde as moedas ficam jovens em formação de topo de mercado e as moedas começam a envelhecer em formações de fundo do mercado, até a gente ter distribuições e até as moedas começarem a rejuvenescer novamente. Beleza? Então isso daqui é só para a gente entender como que está realmente essa métrica. Se o que essa métrica está me falando, ela é verdadeira. Lembra, não existe gráfico bala de prata. A gente vai confirmar isso através de outros indicadores também. E a gente vê que sim, estamos tendo acúmulos dos investidores. Os investidores estão segurando aquele supply que tem na mão deles. E olha só, se a gente olhar e falar que a gente bateu quase 80% ali do supply
na mão do long term holder, e quando a gente olha para a exchange, a gente vê que a gente está no menor patamar de supply nas exchanges desde, cara, a gente pode voltar aqui, ó, para 2018. Hoje, o que a gente tem de supply nas exchanges aqui, ó, que é exatamente 11% do supply circulante daqueles 19 milhões, a gente tem 11%, tem quase 2 milhões de bitcoins dentro das exchanges. Cara, a gente vê que a gente está num movimento sem freio de saída de bitcoins das exchanges. O que isso daqui significa? Significa que cada vez mais a gente tem menos Bitcoin na prateleira para as pessoas comprar. Cada vez mais a gente tem menos tomate disponível ali para as pessoas comprar dentro do mercado. E se a gente tem menos Bitcoin na prateleira, se a gente tem menos tomate na prateleira, a gente tem a diminuição do supply, também a diminuição da oferta circulante daquele ativo. E olha só que louco, quando a gente olha para as exchanges também, a gente vê que a gente está num patamar muito baixo. Então, olhando de tudo isso daqui, ó, olhando para a exchange, olhando para o supply na mão do long term holder, entendendo qual que é o sentimento dos investidores nesse momento, cara, o que a gente tem na nossa frente é uma das maiores oportunidades que nem em 2018 a gente teve essa oportunidade. A última vez que esse fato aconteceu, da gente ter o maior acúmulo, 80% do supply na mão dos investidores de longo prazo, foi em 2016, nem foi em 2018. Olha só como que hoje, 2023, a gente está vivenciando uma mega oportunidade dentro do ciclo do BTC. Isso, obviamente, a gente está falando num time frame de alguns anos. Eu tenho em mente de que em 2025, mais ou menos, vai ser a formação eufórica do mercado. Não consigo cravar datas, não consigo prever o futuro. Eu falo 2025 porque o ciclo do BTC, ele sempre anda em relação ao halve. A gente sabe que o halve vai acontecer ano que vem, então geralmente a gente tem mais 1-2 anos de alta até formar um topo depois do halve. Então, olhando para o momento que a gente está vivenciando, cara, eu tenho a grande certeza de falar para você que estamos vivendo uma mega oportunidade dentro do mercado cripto, vendo todas essas movimentações acontecendo, porque a gente tem a falta do supply circulante, o ativo não está mais disponível na prateleira. E aí, tudo que eu fiz aqui com vocês, nesses primeiros 20 minutos aqui, foi analisar exatamente o supply, a oferta circulante. Cara, lembra, tudo que rege o preço de qualquer ativo é oferta e demanda, nada mais. Então a gente analisou a oferta, como que tá a oferta? Tá diminuindo de circulação. E agora a gente vai analisar a demanda do ativo. A gente vai entender se tá tendo demanda, porque saca só, se tiver diminuição do supply e diminuição da demanda também, esquece, o preço do ativo não sobe, o preço do ativo pode continuar caindo. Isso é o que a gente vai analisar nesse momento agora. Olha só, aqui eu tenho duas linhas. A linha laranja é o Realized Price. Realized Price é exatamente o preço justo do ativo em determinados momentos. Sim, a gente consegue saber quanto que é a média de custo ali de todos os investidores e traçar uma linha para saber qual que é o preço justo. O preço justo do ativo seria exatamente tudo, a média do que todo mundo pagou. E na linha azul aqui, a gente tem uma média diária de 200 dias. Saca só, sempre a formação de fundo, ela é constituída abaixo do Realized Price, ou seja, sempre os fundos são constituídos abaixo do preço justo. Ninguém quer comprar região de fundo, e é nesse momento que a gente paga mais barato pelo ativo. E quando a gente está abaixo do Realized Price, geralmente o preço ele não fica muito tempo abaixo do Realized Price, porque está abaixo do preço justo. Até quem já está investido no mercado tem interesse por comprar mais, porque está abaixo do preço justo daquela pessoa. É tipo, cara, você compra uma camisa na Zara e paga R$100 na camisa, ou R$200 na camisa, vai, não sei mais ou menos quanto tá o preço da camisa aí na Zara hoje em dia, mas você paga R$200 na camisa. E pensa só, se você volta lá na semana seguinte e você vê a mesma camisa que você gostou
custando R$100, não mais 200 e sim R$100, com 50% de desconto. E cara, você gostou, você utiliza, você acredita naquela camisa, o que você vai fazer? Você vai comprar mais uma ou mais duas, porque está pagando mais barato do que o que você pagou na primeira vez. E quando a gente olha para o Realized Price, é exatamente a mesma coisa. A formação de fundo, ela é constituída abaixo do Realized Price, isso traz um interesse novo dos investidores a recomprarem dentro do mercado. E aí, essa linha azul aqui, como eu falei, é a média de 200 dias. Tem muitos traders dentro do mercado, a média de 200 dias é a média mais utilizada por traders dentro do mercado financeiro, e tem muitos traders que fazem o quê? Compram acima da média de 200, vendem abaixo da média de 200. Simplesmente uma operação simples, só surfar a média de 200. E hoje, quando a gente olha para o preço, a gente bateu abaixo do Realized Price e a gente está acima da média de 200 dias. Ou seja, tem players olhando nesse momento para ficar investido dentro do mercado. Quais são esses players? Aqueles players que operam com a média de 200. E aqui é um jeito subjetivo da gente analisar uma demanda por um ativo. Olhando a média de 200, a gente consegue imaginar que tem vários players, ela é a mais utilizada, então tem vários players utilizando ela, e que nesse momento os players estão olhando para a compra do ativo. E não só porque eu estou supondo que tem players olhando para essa média, que eu vou acreditar que a gente está tendo demanda do ativo. Não, a gente pode procurar a demanda do ativo, por exemplo, através de novos endereços criados dentro da rede do Bitcoin. A gente consegue ver isso. Olha só, aqui ó, em azul eu tenho a média de endereços do último ano, 365 dias. Em vermelho eu tenho a média de 30 dias e meio arrosado aqui, não sei exatamente que cor que é essa, meio rosa aqui, a gente tem a média diária. A média diária não me interessa muito, eu quero mais olhar para a média de 30 dias e a média de um ano. Olha só, hoje o número de novos endereços abertos diários na rede do Bitcoin é maior do que no nosso all-time high. O nosso all-time high, ele foi um topo de complacência, tá? Qualquer dia eu posso explicar para vocês qual foi a diferença de topo de ciclo para a diferença de topo de complacência, mas basicamente hoje a gente tem novos usuários entrando para a rede diariamente maior do que a gente teve no nosso all-time high. Ou seja, a gente tem uma real demanda pelo ativo que a gente não teve nem no nosso all-time high. Olha que louco, cara. O que a gente está vivenciando hoje é uma extrema diminuição do supply circulante e uma demanda entrante e consistente. Veja que esse aumento de demanda, ele começou a entrar quando a FTX quebrou. Porque a gente tem a fase de capitulação, a gente tem interesse de novos players, a gente chega com o preço do ativo bem barato, em regiões bem descontadas, e aí bastante gente começa a olhar para isso daqui. Então olha só, esse gráfico, ele sempre me dita como que funciona a demanda do ativo no ciclo. Formou topo, a gente perde a demanda dentro da rede. Olha só como que cai drasticamente depois que a gente tem formação de topo, a gente passa por um bear market e durante todo um bear market a gente não tem demanda do ativo. Olha só, novamente, a gente entra em um bull market, bull run, a gente bate um topo e aí perde a demanda pelo ativo. É insustentável com que o preço do ativo continua subindo se a gente não tiver demanda pelo ativo. E lembre-se, nessas formações de topo do mercado aqui, a gente tem alta distribuição do long term holder, ou seja, a gente tem um aumento do supply circulante dentro do mercado. Isso daqui sempre vai constituir os nossos topos, tá? A gente tem várias métricas para encontrar o topo, como a gente tem várias métricas para encontrar o fundo também. Mas focando aqui nesse momento, olha só, cara, eu vejo que hoje toda essa movimentação que a gente está tendo dentro do mercado, o preço saiu lá dos 16, bateu os 23, a gente rompeu os 30, exatamente na data de ontem. E, cara, vê que a demanda pelo ativo tá aumentando com consistência desde novembro do ano passado, desde quando a FTX quebrou. Isso daqui é um sinal muito positivo, galera. É como eu tô falando com vocês desde o começo da análise. A gente está vivenciando fatos
únicos, a gente está vivenciando o maior interesse dos investidores pelo Bitcoin nesse momento. E aí, ao longo do ciclo, vai nascer várias narrativas em cima disso. As pessoas vão falar que BTC é um hedge contra a inflação, as pessoas vão falar que BTC é um hedge contra os bancos quebrando, as pessoas vão falar que BTC, cara, vão falar várias e várias coisas, várias e várias narrativas a gente vai ter ao longo do caminho. Tudo isso é narrativa. Narrativa é uma explicação para um fato que está acontecendo. E não quer dizer que aquela explicação está certa, é simplesmente uma explicação para o que o fato está acontecendo. Mas olhando para o mercado nesse momento, cara, não tem como a gente ficar de fora do mercado desse, porque a gente está vivenciando, tendo a oportunidade de consolidar um fundo do ciclo do BTC. E estamos consolidando um fundo igual foi 2015, cara. Como eu te falei, com a maior acumulação. Olha só, a gente tá olhando para 7 anos para trás, 8 anos para trás do Bitcoin e vendo que a gente está repetindo um cenário lá de trás. Não dá para ficar de fora dessas movimentações. A gente sabe como que o preço vai subir daqui para frente? Não, a gente não sabe como o preço vai subir daqui para frente. Mas a gente sabe que até o momento que a gente não entrar em euforia, até o momento que o long term holder não distribuir, até o momento que a gente não tiver as moedas ficando jovens, a gente vai ter um ciclo saudável, um ciclo de subida. Até onde vai esse ciclo de subida? É 50 mil? É 68 mil, all-time high anterior? É 100 mil dólares? É 150 mil dólares? Não sei, não dá para saber. Eu analiso o mercado todos os dias e por isso que eu vou te trazer uma análise aqui todas as quartas-feiras, para você entender como que tá esse sentimento, para você entender exatamente como que tá o mercado, para você conseguir tomar uma decisão, beleza? Ah, e para quem quiser, olha só, acabei de receber uma mensagem aqui do Fernando me informando que abaixo desse vídeo tem um link na descrição para você se cadastrar dentro da BitGet. Se você usar esse link que tá abaixo desse vídeo aqui, você vai ter 50% de desconto nos primeiros 7 dias de taxas, de desconto não, de cashback, na verdade. Você vai receber 50% do valor que você gastou nas suas taxas nos primeiros 7 dias dentro da BitGet de volta dentro da sua carteira. Aparentemente, você vai receber isso em USDT, tá? Dentro da sua conta ali mesmo, mas se você clicar no link, fizer seu cadastro lá e se em 7 dias você tiver algum problema, cara, só deixa aqui na descrição que a gente vai entrar em contato com o suporte aqui da BitGet e a gente vai dar um jeito de solucionar tudo isso para você, beleza? Então, só para você aproveitar aí esse cashback que a gente está tendo. Bom, então olhando para isso daqui, cara, tá muito saudável toda a movimentação que a gente tem dentro do BTC. Eu separei aqui o Realized Price para vocês, mas já comentei com o Realized Price. E aí, outro ponto que a gente pode analisar também é aonde está o maior ponto de compra de movimentação dos ativos que a gente tem, do BTC especificamente, aonde está exatamente o supply circulante. Lembra, a gente consegue ver se o long term holder está acumulando ou não, se o long term holder está distribuindo ou não. E olha só, a gente tem o supply extremamente concentrado entre a região dos 17 mil dólares até a região que nós temos ali dos 28 mil dólares. O que isso daqui significa? Significa que a maior parte dos investidores compraram por volta dessa região do Realized Price. Então, nesse momento, a gente não tem esses investidores ainda em extremo lucro. Como que a gente consegue saber se esses caras estão em extremo lucro ou não? É só a gente vir aqui e olhar o Supply in Profit. A gente vai ver que o Supply in Profit, ele está subindo, mas ele ainda não está muito alto. Olha só, a gente sempre tem informações de topo quando o Supply in Profit está ali para casa dos 90%. A gente ainda está na casa dos 78%, ainda está longe de chegar nos 90%, e quando a gente chega nos 90%, a gente começa a se preocupar em talvez fazer uma venda, talvez fazer uma distribuição, talvez rebalancear uma carteira, beleza? Mas vê isso daqui, ó, vê que o supply, ele não está mais
para cima do preço, isso daqui mostra que a gente tem poucas resistências a serem enfrentadas para cima. Porque saca só, tem uma coisa que a gente chama no mercado de zona dos arrependidos. O que é zona dos arrependidos? Às vezes você entrou no meio do bear market, vamos supor, comprou BTC a 45 mil dólares. E depois a Luna Foundation quebrou e você conseguiu segurar o seu BTC durante toda a queda até os 15 mil dólares. E aí você, sei lá, vamos supor que você investiu R$1 milhão e aí no final ali você olha, teve um drawdown de 50%, não, de 45%, teve um drawdown aí de mais ou menos 70%. 70% significa que de 1 milhão você só tem 300 mil na sua conta. E quando você vê o mercado subindo de volta e você recuperando 300, 400, 500, 600, na hora que você bater 1 milhão de volta, você tem uma tentação psicológica que a gente chama a zona dos arrependidos, que é o quê? Você sair do mercado, porque você entende que o mercado é muito volátil, você entende que o mercado é muito arriscado e você entende que você está tendo uma oportunidade de sair no 0 a 0. Isso cria resistências dentro do mercado, isso cria pontos aonde a gente pode ter vendas no mercado. E olhando para o supply, que ele está abaixo dos 28 mil dólares, isso é um sinal de que a gente não tem tantas resistências para cima, de que a gente está com o mercado mais leve. Ou seja, olhando toda essa análise, cara, vendo que a gente tem o supply fora de circulação, o supply saiu de circulação porque 80% foi para a mão do long term holder, 63% tem mais de um ano parado na carteira. Quando a gente olha a demanda, tem mais demanda hoje dentro da rede do Bitcoin do que a gente teve no all-time high. Olha que louco, a demanda que a gente teve no all-time high foi suficiente para jogar o preço para 68 mil dólares. Quem dirá se essa demanda continuar, para onde que a gente pode jogar o preço? E quando a gente olha para o supply, distribuição do supply, ele está abaixo dos 30 mil dólares, ou seja, a gente tem poucas resistências para subir. Eu estou extremamente exposto no mercado, eu tenho uma carteira montada dentro do mercado e eu acho que esse é só o início. Minha carteira, ela obviamente está no lucro porque comprei durante toda a fase de capitulação e para mim isso daqui é só um início de uma longa jornada que a gente tem para trilhar aí até 2025. Tudo o que a gente vai fazer aqui todas as quartas-feiras é ir analisando, vendo se a saúde do mercado ela continua saudável, porque a gente tem dois tipos de análise dentro da análise on-chain, que é análises de fases, fundo e topo, e análises de saúde do movimento. E aí, depois que a gente encontra fundo ou topo, a gente continua analisando a saúde para ver se aquilo vai continuar naquela direção ou não, ou se o mercado pode reverter e a gente vai ter que tomar uma nova decisão dentro do mercado, seja de compra ou de venda, beleza? Bom, então é isso, espero que eu tenha agregado um pouco para você com essa nossa análise, só para te mostrar como que foi o ciclo, para te mostrar que a gente está em uma mega oportunidade na nossa frente, que a gente está diante de uma das maiores acumulações que a gente teve do ciclo e hoje é muito mais caro você pagar o preço de estar de fora dessa oportunidade, porque certamente no próximo topo do mercado você vai se arrepender. Por exemplo, eu me arrependo de em 2018 não ter comprado muito mais no fundo que a gente teve, em 3 mil dólares, depois vi o preço do ativo batendo 68 mil dólares, beleza? Então, isso daqui também é um preço que você paga ao longo do caminho. Bom, na próxima quarta-feira eu tô aí de volta. Lembrando, se você não é inscrito no canal da BitGet, considere se inscrever. Se você não deixou seu like, deixa seu like pra gente saber que o conteúdo tá sendo relevante, beleza? E na próxima quarta-feira eu tô aqui de volta. E não se esqueça que o link da descrição tem 50% de cashback de todas as suas taxas gastas nos primeiros 7 dias, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês na próxima quarta-feira que vem. Valeu!